Em dezembro de 1994, um conceituado cientista mexicano desapareceu sem deixar vestígios, alimentando um dos mistérios mais intrigantes do país. Jacobo Grinberg Zimmerbaum, conhecido pesquisador da consciência, psicólogo e neurofisiologista, sumiu dias antes de completar 48 anos de idade e até hoje não se sabe o seu destino. Mais do que um desaparecimento comum, o caso causou alvoroço por quem ele era e o que representava. Grinberg desafiava a linha entre ciência e misticismo, estudando fenômenos como telepatia e xamanismo dentro do rigor acadêmico. E é exatamente por isso que o seu sumiço repentino levanta tantas perguntas. Eu sou o Dionísio e hoje vamos explorar quem foi Jacobo Grinberg, suas principais descobertas e as teorias, das mais céticas às mais conspiratórias, que tentam explicar o seu paradeiro. Já peço, por favor, que deixe um like para me ajudar na divulgação do vídeo e se ainda não for inscrito, considere se inscrever. Eu tô sempre trazendo conteúdo misterioso por aqui. Enfim, sem mais delongas, vamos ao mistério. Jacobo Grinberg nasceu na cidade do México em 12 de dezembro de 1946 em uma família judaica. Aos 12 anos, a morte da sua mãe por um tumor cerebral o impactou profundamente, motivando-o a dedicar a sua vida ao estudo da mente humana. Formou-se em psicologia pela Universidade Nacional Autônoma do México, a UNAM, no início dos anos 70 e partiu para os Estados Unidos para se especializar em neurofisiologia. Obteve seu doutorado no Brain Research Institute, em Nova York, pesquisando os efeitos de estímulos geométricos no cérebro humano. Retornando ao México, Grinberg seguiu carreira acadêmica de destaque. Fundou um laboratório de psicofisiologia na Universidade Anáhuac e, posteriormente, outro na própria UNAM. Em 87, criou o Instituto Nacional para o Estudo da Consciência, com apoio da UNAM e do Conselho Nacional de Ciência, buscando legitimar pesquisa sobre a natureza da consciência. Jacobo publicou dezenas de livros, estima-se que 54 obras, sobre temas que vão desde a atividade cerebral, a meditação e parapsicologia. Ele transitava entre o mundo científico e o mundo mágico, interessado em integrar conhecimento místico às bases da ciência. Essa postura ousada fez com que fosse aclamado por alguns, chegando a ser apelidado de Einstein da consciência pela imprensa, criticado por outros colegas que viam suas ideias com ceticismo. Ainda assim, Jacobo Grinberg construiu uma reputação singular como um cientista fora dos padrões, fascinado pelos mistérios da mente. Uma das suas maiores contribuições teóricas foi a chamada teoria sintérgica. Nessa teoria, Grinberg propunha que a realidade é como um holograma mental coletivo, um contínuo de energia do qual só percebemos uma parte. Em outras palavras, a nossa experiência do mundo resultaria da interação entre o cérebro e um campo energético do espaço, criando uma estrutura da experiência que forma o que entendemos por realidade. Se pudéssemos ampliar nossa percepção, aumentando a sinergia do campo neuronal, segundo ele, seríamos capazes de alterar esse holograma da realidade e influenciar o espaço-tempo de forma inexplicável. Essa ideia ousada de uma espécie de matrix biológica atraía tanto seguidores quanto céticos. Além da teoria, Grinberg buscou evidências experimentais de fenômenos psíquicos. Ele conduziu estudos pioneiros sobre telepatia e percepção não local. Em um experimento notável, colocou 2 pessoas para meditarem juntas e depois as isolou em uma sala à prova de som e eletricidade. Uma delas recebia flashes de luz enquanto a outra permanecia no escuro absoluto, sem estímulos. Inesperadamente, o eletroencefalograma registrou mudanças sincronizadas também no cérebro da pessoa isolada, no mesmo momento e região que no cérebro da primeira pessoa. Grinberg chamou esse evento de potencial transferido, interpretando-o como evidência da comunicação telepática direta entre o cérebro. Essa pesquisa sugeria que 2 mentes poderiam se conectar além dos sentidos convencionais. Paralelamente aos experimentos de laboratório, Jacobo emergiu no estudo do xamanismo e das tradições indígenas. Ele trabalhou ao lado de curandeiros renomados, buscando compreender seus supostos poderes de cura e percepção. Um caso célebre foi a sua convivência com Patita, uma curandeira mexicana conhecida por realizar cirurgias psíquicas. Grinberg observou Patita por cerca de 1 ano e escreveu um livro analisando o possível fundamento científico dos impressionantes relatos de cura que testemunhou. Outro exemplo foi a sua interação com a famosa xamã mazateca Maria Sabina, conhecida pelos rituais com cogumelos sagrados. Grinberg participou de cerimônias conduzidas por Maria Sabina e relatou ter aprendido valiosas lições sobre si mesmo e sobre a natureza da realidade durante essas experiências. Essas incursões pelo terreno do misticismo renderam a Grinberg material para livros como Los Xamanes do México, onde ele tentou explicar fenômenos místicos em termos psicológicos e neurofisiológicos. Não surpreende que muitas das suas ideias tenham sido recebidas com ceticismo pela comunidade científica tradicional. Colegas acadêmicos o criticavam por usar terminologia científica para explicar telepatia, psicocinesia e estados alterados da consciência, temas que beiravam o esotérico. Ainda assim,
Greenberg permaneceu firme em seu objetivo de conciliar ciência e espiritualidade, buscando demonstrar que mesmo eventos aparentemente sobrenaturais poderiam ter bases naturais ainda não compreendidas. Suas dezenas de artigos e livros deixaram um registro rico dessas explorações incomuns. Para entender o desaparecimento de Greenberg, é importante ter em mente o contexto do México nos anos 90. Era um período turbulento. O país enfrentava instabilidade política e um clima crescente de insegurança e violência. Em 94, especialmente, ocorreram eventos marcantes: assassinatos políticos, crises econômicas e o levante armado de grupos indígenas que deixaram a sociedade em alerta. Sequestros e crimes violentos tornaram-se mais frequentes, alimentando um sentimento geral de medo. Nesse ambiente, não seria impossível que um cidadão, mesmo um professor universitário, pudesse ser vítima da violência urbana ou de uma ação criminosa comum. Essa possibilidade mais mundana é uma das facetas a se considerar no caso de Jacobo. Ao mesmo tempo, Greenberg operava num domínio de pesquisa pouco convencional, o que trazia desafios adicionais. Acadêmicos que, como ele, exploravam fenômenos fora da ciência tradicional, frequentemente lidavam com descrédito, falta de financiamento e até hostilidade de seus pares. Contudo, um detalhe desperta atenção. Suas pesquisas sobre telepatia e consciência ocorreram no fim da Guerra Fria, época em que grandes potências experimentavam programas secretos de fenômenos psíquicos. Sabe-se, por exemplo, que os Estados Unidos mantiveram o projeto Stargate para investigar clarividência e visões remotas, motivados por rumores de que a União Soviética fazia o mesmo. De fato, em 2017 foram divulgados milhares de documentos da CIA datados até os anos 1990, revelando investigações oficiais sobre OVNIs, controle mental e telepatia. Entre esses arquivos desclassificados constava um artigo do próprio Jacobo Greenberg explicando sua teoria sintética, indicação de que agências de inteligência estavam cientes do seu trabalho. Assim, alguns se perguntam: teria o governo, mexicano ou até mesmo estrangeiro, algum interesse especial nas descobertas de Greenberg? Em meio à falta de respostas claras, o contexto dos anos 90 oferece tanto cenários prosaicos, como violência comum, quanto ingredientes para teorias envolvendo espionagem e conspiração. Jacobo Greenberg foi visto pela primeira vez em 8 de dezembro de 1994. Ele estava em sua casa na cidade do México poucos dias antes do seu aniversário de 48 anos. Não houve qualquer indicativo público de problema. Ele simplesmente deixou de dar notícias a partir dessa data. 4 dias depois, familiares prepararam uma festa para celebrar o seu aniversário, mas Jacobo não apareceu. Inicialmente, isso não soou alarmante. Greenberg às vezes fazia viagens de última hora ou se isolava para meditar e escrever, chegando a ficar dias sem contato. Sua esposa, Teresa Mendonça, também afirmou à família que não era incomum ele ausentar-se assim. Então, nos primeiros dias, o desaparecimento não pareceu urgente. Conforme os dias passaram sem qualquer sinal de Jacobo, colegas de trabalho e familiares começaram a estranhar. Ruth Cerezo, uma assistente de pesquisa da UNAM, relatou que Greenberg era extremamente responsável com seus compromissos e jamais faltaria às atividades do seu laboratório sem aviso. Em janeiro de 95, a equipe acadêmica notificou os parentes de Jacobo sobre a sua ausência prolongada, e todos concluíram que algo estava realmente errado. Ele não estava simplesmente em uma das suas viagens rotineiras. Apesar disso, Teresa demorou a acionar oficialmente as autoridades, insistindo que o marido provavelmente estava viajando e logo voltaria. Essa demora inicial custou meses preciosos na busca. Somente cerca de 5 meses após o sumiço é que a polícia mexicana abriu uma investigação formal sobre o caso. O detetive designado foi o comandante Clemente Padilha, um investigador experiente conhecido por solucionar casos difíceis. Padilha mergulhou na tarefa de rastrear qualquer pista do paradeiro de Greenberg, enquanto a família também buscava a ajuda da imprensa para divulgar o caso. A filha de Jacobo, Etusha Greenberg, que é musicista, chegou a aparecer em um programa de TV exibindo a foto do pai desaparecido. Graças a essa exposição, várias ligações com possíveis pistas chegaram às autoridades. Uma em particular chamou a atenção. Um frentista de posto de gasolina nos Estados Unidos alegou ter visto Jacobo. Segundo esse testemunho, Jacobo e Teresa teriam sido vistos em Boulder, no estado do Colorado, exatamente em dezembro de 94. O frentista descreveu uma cena digna de filme. Ele afirmou que de um pequeno avião desembarcaram 2 agentes norte-americanos, os quais colocaram Jacobo e sua esposa em 2 carros brancos e partiram. Essa declaração indicava um possível sequestro internacional e levou Padilha a ampliar as suas apurações. Investigando mais a fundo, Padilha descobriu algo surpreendente. Jacobo aparentemente mantinha colaboração secreta com a Universidade do Colorado em Boulder em um projeto que nem seus familiares ou colegas próximos sabiam da existência. Após essa pista, o investigador tentou seguir o rastro de viagens internacionais de Greenberg. Conseguiu registros de voos indicando que Jacobo e Teresa viajaram várias vezes aos Estados Unidos em anos recentes, porém sempre por rotas indiretas. Nunca eram voos diretos ao Colorado, o que sugeria que, intencionalmente, evitavam chamar a atenção.
Quando Padilha buscou a ajuda oficial das autoridades americanas para aprofundar essas descobertas, deparou-se com falta de cooperação e entraves burocráticos. Estranhamente, nesse ponto crítico, Padilha foi afastado do caso sem maiores informações e a investigação perdeu força. Anos depois, surgiriam alegações de que o inquérito foi arquivado por ordem de alguém ligado à presidência do México na época, aumentando as suspeitas de acobertamento. Paralelamente, a conduta da esposa de Jacobo, durante e após o sumiço, levantou muitas suspeitas. Logo após o dia 8 de dezembro, Teresa Mendonça tomou atitudes difíceis de explicar. Ela sacou um cheque de $1.000 de uma conta de Jacobo e dispensou o caseiro de uma das casas do casal, dizendo a ele que Jacobo tinha viajado para Guadalajara e não voltaria tão cedo. Para outros familiares, Teresa contou outra versão. Afirmou que Jacobo estava no estado de Campeche, participando de um retiro e que, quando retornasse, ambos planejavam viajar ao Nepal. Essas informações conflitantes atrasaram o alarme sobre o desaparecimento. Em janeiro de 95, conforme a pressão aumentava, Teresa finalmente contatou a família de Jacobo, admitindo que ele estava desaparecido, mas ainda sustentou que ele vivia ausente por conta própria. Curiosamente, poucas semanas depois, a própria Teresa desapareceu. Ela foi vista pela última vez no início de 95, quando visitou uma das casas do casal, acompanhada de uma mulher loira para buscar pertences pessoais. Relatos indicam que chegou a haver avistamentos dela meses mais tarde numa praia de Rosarito, na fronteira americana, sugerindo que poderia ter fugido para os Estados Unidos. Com o sumiço de Teresa, a investigação ficou ainda mais difícil, eliminando aquela que seria a principal testemunha, ou suspeita, do caso. Em suma, a cronologia do desaparecimento de Jacobo Greenberg revela uma sequência de eventos desconcertantes. Ele simplesmente desaparece, a esposa demora a reportar, pistas levam a cenários internacionais e, por fim, a única pessoa que poderia esclarecer os fatos também some repentinamente. Até hoje, nenhuma evidência concreta foi encontrada, nenhum corpo, nenhum pedido de resgate, nenhum contato do próprio Jacobo, tornando esse caso um enigma completo. Elas vão desde explicações céticas e plausíveis até conjecturas conspiratórias ou fantásticas. Uma possibilidade é que o próprio Jacobo tenha decidido desaparecer por vontade própria. Talvez, pressionado pelas críticas ao seu trabalho ou desejando realizar pesquisas sem interferências, ele poderia ter planejado secretamente uma nova vida anônima. A ideia de ir ao Himalaia meditar, como ele mencionou a Etusha, poderia ter sido uma pista do seu desejo de retiro. Quem defende essa teoria aponta que Jacobo era um homem singular, possivelmente capaz de abandonar tudo para buscar seus ideais. No entanto, familiares contestam essa visão. Ele amava sua filha e seu trabalho e não os deixaria para trás tão facilmente. Além disso, organizar uma fuga sem deixar rastro e manter-se escondido por décadas exigiria recursos e cúmplices, o que não há indícios fortes de que ele tivesse. Assim, embora seja uma hipótese considerada, a fuga voluntária carece de evidências concretas e vai perdendo força com o passar do tempo. Outra explicação é a de um crime não relacionado às suas pesquisas, como um sequestro ou latrocínio. Nos anos 90, sequestros de figuras conhecidas e abastadas ocorreram no México, e Jacobo, embora acadêmico, poderia ter sido visto como alvo por criminosos. Uma tentativa de extorsão que deu errado, ou um roubo violento, poderiam levar ao desaparecimento do corpo. Contudo, espera-se que num sequestro típico houvesse pedido de resgate, o que não ocorreu, e um latrocínio provavelmente teria deixado vestígios. Nada foi encontrado em investigações de rotina, como exames em hospitais, legistas ou descoberta de um cadáver não identificado compatível com o de Jacobo. Ainda assim, a hipótese de crime comum não pode ser totalmente descartada, considerando o contexto de violência da época. Talvez ele tenha sido vítima de um crime aleatório, e o caso simplesmente jamais foi conectado a ele. A teoria cética mais forte recai sobre Teresa, sua esposa. Muitos próximos a Jacobo acreditam que um desentendimento conjugal poderia ter terminado em tragédia. Teresa Mendonça, de acordo com relatos, tinha temperamento difícil e histórico de desentendimentos graves com Jacobo. Se uma briga doméstica saiu do controle na noite de 8 de dezembro, é possível que Jacobo tenha sido ferido ou morto, e Teresa, possivelmente com ajuda, ocultou o corpo e fugiu. Suas ações suspeitas, como mentir sobre o paradeiro do marido e depois desaparecer, dão peso a essa hipótese. A família de Jacobo sempre desconfiou de Teresa. Seu irmão chegou a dizer que Jacobo temia ser assassinado e tinha confidenciado isso pouco antes do sumiço. Infelizmente, sem a própria Teresa para questionar e sem evidências materiais, não há provas definitivas. É uma teoria plausível, alinhada com inúmeros casos policiais de crimes passionais, mas que permanece no campo da suspeita. Se for verdadeira, Teresa levou embora a solução do mistério ao desaparecer. Entre aqueles inclinados a conspirações, circula a ideia de que Jacobo Greenberg pode ter sido silenciado por causa das suas pesquisas. Ele estava prestes a demonstrar a telepatia em larga escala, planejava um experimento entre uma pessoa no México e outra na Índia, desafiando até os limites da teoria da relatividade. Se tivesse sucesso em provar fenômenos impossíveis, isso poderia abalar dogmas científicos ou revelar informações que algum grupo poderoso preferia manter oculto. Por exemplo,
Suas alegações de que a realidade é manipulável como um holograma poderiam incomodar instituições religiosas ou científicas tradicionais. Uma variante dessa teoria sugere que Jacobo descobriu algo revolucionário sobre a consciência e ficou na mira de alguma organização secreta. Essa organização poderia tê-lo capturado ou eliminado para evitar que divulgasse tais conhecimentos. Vale lembrar que documentos revelados décadas depois mostraram o interesse da CIA e outras agências em temas paranormais. O fato de um artigo de Greenberg constar em arquivos da inteligência dos Estados Unidos demonstra que ele estava no radar dessas entidades. Assim, é tentador pensar que, caso ele realmente tivesse provas concretas de telepatia ou outras habilidades psíquicas, poderia ter atraído atenções indesejadas. Contudo, não há prova alguma de que ele tenha sido alvo de uma operação de encobrimento. Essa teoria baseia-se unicamente em uma conjectura sobre possíveis motivos para alguém querer calá-lo. Ainda na variação conspiratória, acredita-se que Jacobo não foi morto, e sim sequestrado por alguma agência governamental para trabalhar em segredo. Talvez a CIA, ou mesmo órgãos do governo mexicano ou de outras potências, o tenham levado para aproveitar suas pesquisas psíquicas em projetos confidenciais. O suposto flagrante em Boulder, com agentes americanos levando o casal para um carro, alimenta diretamente essa narrativa. Segundo esse cenário, Jacobo poderia estar vivo, mantido em algum laboratório secreto, conduzindo experimentos de interesse militar ou estratégico. Seu desaparecimento coincidiu com o fim do projeto Stargate dos Estados Unidos. Quem acredita nessa teoria sugere que os resultados negativos divulgados desse projeto podem ter sido fachada, enquanto pesquisadores promissores como Greenberg foram recrutados clandestinamente. Há indícios intrigantes. Jacobo visitava os Estados Unidos frequentemente e colaborava com uma universidade americana sem que quase ninguém soubesse. Ademais, o investigador Padilha enfrentou obstáculos vindos de autoridades dos Estados Unidos, e a própria interrupção da investigação no México levanta suspeitas de influência política de alto escalão. Tudo isso encaixa no padrão de uma operação sigilosa. Ainda assim, novamente faltam provas diretas. Essa teoria presume uma capacidade organizacional enorme para ocultar uma pessoa por décadas, algo difícil, mas não impossível para inteligências bem financiadas. É uma das hipóteses conspiratórias mais populares, pois explicaria a ausência de corpo e o silêncio total de Jacobo. Mas até agora, não apareceu nenhum insider para confirmá-la. Por fim, entre as teorias mais extraordinárias está a ideia de que Jacobo Greenberg teria sido vítima de algo além desse mundo. Dado seu mergulho em assuntos místicos, alguns especulam que ele transcendeu a realidade física em algum experimento da mente e literalmente evaporou para outra dimensão. Uma xamã consultada durante as buscas chegou a afirmar que Jacobo segue vivo, porém não no mesmo espaço-tempo que nós, insinuando uma existência em um plano espiritual. Outros apontam para a possibilidade de abdução alienígena. Jacobo poderia ter atraído a atenção de inteligências extraterrestres por mexer com os segredos da consciência. Essa linha de pensamento ganhou combustível com um relato bizarro. Houve quem dissesse ter visto, em janeiro de 95, Jacobo embarcando em uma nave espacial. Evidentemente, não há qualquer confirmação disso, e tais relatos são encarados mais como folclore do que como fato. Entretanto, na falta de explicações convencionais, ideias de intervenção alienígena ou dimensões paralelas encontraram eco em parte do público. Para muitos admiradores de Greenberg, é quase reconfortante imaginar que ele não sofreu um fim trágico, mas sim foi levado para um lugar além da nossa compreensão. Essa hipótese, embora altamente improvável para a razão, reforça o caráter quase mítico que cerca Jacobo Greenberg. Até o momento, nenhuma teoria conseguiu apresentar evidências sólidas suficientes. As teorias céticas oferecem razões lógicas, mas esbarram em perguntas sem respostas. Já as teorias conspiratórias e fantásticas explicam algumas peças do quebra-cabeça e dão vazão à imaginação. Porém, exigem aceitar premissas não comprovadas e coincidências consideráveis. O mais provável é que a verdade seja menos cinematográfica do que as versões conspiratórias sugerem, mas possivelmente mais complexa do que um crime comum isolado. Infelizmente, sem novas evidências, o destino de Jacobo Greenberg permanece no reino da especulação, um enigma aberto a todas as interpretações. A história de Jacobo flutua exatamente na linha tênue entre a ciência e o mistério. Ele próprio viveu essa fronteira, um cientista rigoroso que explorava o desconhecido, um racionalista que acreditava no poder do invisível. Seu desaparecimento espelha isso. Não pode ser plenamente explicado pelos meios racionais até agora, e por isso, convida reflexões para além do comum. Teria sido ele vítima de uma tragédia mundana, ou teria cruzado as fronteiras do inexplicável que tanto buscava. E esse foi o vídeo de hoje. E para você, o que aconteceu com Jacobo? Deixe aqui nos comentários quais são as suas teorias. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar um like, conferir a sua inscrição no canal e ativar o sininho para ser avisado do próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.